Bom dia, gente. Hoje eu vou passar mais uma aula aí pra vocês sobre história da arte, beleza? Dei uma olhada no Enem, né? E fiquei muito triste que eu não consegui dar essa matéria pra vocês inteira, né? Até chegar o Enem, porque realmente caiu, né? Uma das questões de língua portuguesa perguntava sobre de arte, né? Era uma questão sobre impressionismo, se eu não me engano. E fiquei muito triste, né? Porque eu vou dar aula sobre impressionismo agora para vocês, né? Então, enfim, mas espero que vocês tenham acertado, né? Enfim, mas fiquei um pouco triste, tá? Então, continuando aí, né? Eu vou dar mais duas aulas sobre história da arte, porque é bastante conteúdo, assim, né? E, enfim, ficou alguns temas ainda pra gente falar na próxima aula, tá? Aí, na aula anterior, né, a gente falou sobre arte rupestre, arte clássica, arte medieval e arte barroca, né? E hoje a gente vai falar sobre neoclassicismo, né, romantismo e realismo, e depois impressionismo e pós-impressionismo. E aí ainda ficou algumas vanguardas, né, porque a partir do impressionismo, não, a partir do expressionismo, né, a gente tem as vanguardas europeias, que é expressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo, né? Essas vanguardas caem bastante também no vestibular. Então, essas ficaram para a próxima aula, para a parte 3 de História da Arte, tá? Começando aí pelo neoclassicismo, né? O que foi esse movimento, né? Foi um movimento influenciado pelo contexto do iluminismo, né? Da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, retomando a tendência estética de antiguidade clássica, tá? Quando a gente fala de arte, assim, gente, sempre vai ser ou uma ruptura ou alguém tentando reacender alguma coisa, tá? Ou tentando voltar a ter uma estética de um tempo que já foi, tá? Sempre vai ser isso, ou uma ruptura ou tentando voltar, certo? E é importante frisar que nesse momento, né, a gente tem essa revolução industrial e tudo mais, e isso começa a mudar a vida das pessoas e como elas veem as coisas, né? Então, vários temas vão ser deixados de lado na arte, né, para que outras possam vir, tá? Para que outros temas sejam exaltados, tá? Então, eles procuraram reagir contra as formas exageradas e excessivas do barroco, né? Então, eles fogem um pouco dessa arte para essa arte mais religiosa também, tá? Então, vai ser um pouco diferente. O que acontece no neoclassicismo, né? Então, o neoclassicismo, a palavra já fala que é um novo clássico aí, né? Então, eles retomam um clássico que a gente viu lá. O clássico, ele tá sempre voltando, né? A gente teve a arte clássica e a gente tem a arte renascentista que relembra a arte clássica e agora a gente tem o neoclássico que também vai relembrar, né? Valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica, né? Então, é um retorno aí do estilo greco-romano. Formalismo e racionalismo está muito ligado também ao fato de isso acontecer dentro do período iluminista, né? Que retoma essa racionalidade e tudo mais. Harmonia e beleza estética, vocês vão ver, gente, que na maioria das obras, né? As mulheres, quando elas são pintadas, elas parecem até borrachudas, assim, sabe? Porque era um padrão estético, assim, que eles prezavam, tá? Academicismos e técnicas apuradas, então a pintura ela era cheia de técnicas também. Então a gente vai ver a diferença, né, do neoclássico para o impressionismo, por exemplo, e é totalmente diferente a técnica que o pintor usa, né? Valorização do passado histórico, então aí a gente vai ter temas históricos ainda, temas mitológicos muitas vezes também, né? Por quê? Porque retoma o greco-romano, né? Então vai retomar um pouco dessa mitologia também. E essa, essa coisa de atos históricos, de fatos históricos e de glorificação também, tá? Pureza, clareza e equilíbrio das formas, tá? Forte influência das ideias iluministas, como eu já falei para vocês, e oposição ao rebuscamento da arte barroca. Então, não é uma arte tão rebuscada, mas é uma arte muito técnica, tá?
Na pintura, né, o uso de cores frias, sobriedade nos ornamentos e valorização das perspectivas. Então, eles vão usar bastante sombra, bastante luz e sombra, né? E nesse momento, luz para eles remetia muita vida e a sombra a morte, umas coisas assim, tá? Na escultura, a utilização do mármore branco, considerado material nobre. Então, lembra das esculturas que a gente viu antes, né? No período clássico e no período renascentista? É uma pintura, é uma escultura bem detalhada, né? Naquele mármore branco mesmo, né? Na arquitetura, elementos típicos da antiguidade clássica, que é as colunas, cúpulas fechadas, retas, os frontões, né? Eu vou mostrar uma foto para vocês, vai ficar mais claro. Na literatura, a gente tem as características principais da síntese, clareza, perfeição gramatical, né? Então, é o arcadismo, se eu não me engano, né? O neoclassicismo fala com o arcadismo. E representação de eventos históricos, elementos da mitologia que eu falei para vocês, da natureza e do cotidiano também. Então, essa coisa, o religioso, ele vai estar um pouco na mitologia, né? Porque vai relembrar da mitologia greco-romana, né? Mas é menor do que a gente tinha na arte barroca, por exemplo, né? Ou na arte medieval, que era somente voltada para o lado religioso. Aí aqui, né, uma imagem para vocês para relembrar o que é essa arte neoclássica na arquitetura, né? As colunas bem marcadas, né? A gente pode ver que isso é bem neoclássico para mostrar poder e tudo mais, né? Esse aí é o Parlamento Alemão em Berlim, tá? E é uma construção que apresenta essas tendências estéticas aí neoclássicas que a gente tem. Aqui, né, é uma obra inspirada na história de Roma Antiga, né, que é o Juramento dos Horácios, e é feita pelo Davi, né, que é um dos principais artistas do movimento neoclássico. Tá vendo como que acontece o jogo de luz e sombra e que atrás, né, a gente tem uma perspectiva também, né, essa coisa de tem uma coisa acontecendo no primeiro plano, tem um segundo plano, né? Enfim, e a luz sobre eles, né? E, enfim, aqui eles estão saindo para ir para batalha e tal, e as mulheres deles, tipo, tristes, né? Que eles vão sair e tal. Enfim. E tá vendo que como a gente não consegue ver as pinceladas, né? É tudo muito bem acadêmico, assim, né? Bem, como falam? Deixa eu só voltar aqui. Que é a pureza, clareza e equilíbrio das formas, né? Técnicas bem apuradas que eles usam. É bem técnico o trabalho, tá, gente? Não é uma coisa tipo... Vocês vão ver o impressionismo é totalmente diferente, né? Essa aqui é outra bem famosa, que é a Morte de Marat, né? Do Davi também. Ela... Não sei se vocês dá pra ver, né? Mas o jeito que eles colocam a forma humana e tudo mais, né? Então, é bem diferente. Uma coisa também que é importante, né? Outro pintor aí do neoclássico que é importante é o Ingres. E ele pintou vários retratos, né? Do Napoleão Bonaparte. Então, a maior parte dos retratos foi ele que fez. E aí a gente consegue ver a perspectiva de novo, né? A gente tem em primeiro plano o Napoleão, aí depois a cadeira, e lá atrás ainda a gente tem um castelo, né? Então, essa coisa da perspectiva. E a gente não consegue ver as pinceladas, tá, gente? Isso que é o melhor, assim, né? É isso que é a arte neoclássica. Aqui, então, essa é a banhista de Valpsson, né? Do Ingres também. E aí a gente tem aqui também outra coisa, né? Outra pintura. Eles pintavam bastante mulheres no cotidiano, assim. E de novo, né? Para vocês verem as técnicas, igual eu falei para vocês que elas parecem meio borrachudas, né? Parece que elas não têm ossos. Aqui na odalisca fica muito mais claro isso. A grande odalisca, né? Olha o braço dela como que é colocado, né? Ele não coloca aquela, não parece que ela tem ossos, né? Parece uma coisa bem idealizada, assim. E olha os detalhes, né? Os detalhes da manta ali, dos cortes,
Enfim, e a gente não vê a pincelada, né? É tudo uma coisa bem reta, bem técnica, tá? Aqui é para você, tô mostrando os variados temáticas também que caem, né? No neoclássico. Na obra aqui, A Morte de Sócrates, do Davi também, é possível ver a forma, né, possível ver de forma clara as referências greco-romanas, né? Porque tá falando dos filósofos também, né? Lembra que os filósofos começaram lá na Antiguidade Clássica, então eles retomam bastante os temas da Antiguidade Clássica, tá? Então, o neoclássico é isso, tá? E, ao mesmo tempo que ocorre o neoclássico, ocorre outros dois movimentos, que é o romantismo e o realismo. Eles ocorrem em conjunto, tá? Porque na mesma época tinha várias pessoas pensando de várias formas e que algumas olhavam de uma forma e outras olhavam de outra, né? O romantismo eu já falei para vocês em uma aula, né? Ele surge aí no século XIX, então, estava ocorrendo várias transformações, que eu falei para vocês, né? No meio urbano, principalmente, nessa urbanização, né, que a gente tem. E aí a gente estava lidando, né, com as mudanças de trabalho originadas da Revolução Industrial. Então, as coisas, né, a vida, ela estava mudando bastante. Esse cenário, né, provoca mudanças e gera reflexões na sociedade. Com o universo artístico também não foi diferente. Então, se acontece uma coisa no contexto histórico, né, ela vai refletir diretamente na arte também. Assim, muitos artistas elegeram a liberdade de expressão e de criação como palavras de ordem, mostrando profundo desinteresse pelo rigor e academicismo de correntes anteriores, como a neoclássica. Igual eu falei para vocês, a neoclássica, né, ela preza muito por esse academicismo, né? A arte belíssima, feita nas maiores técnicas, né? O romantismo vem para quebrar um pouco isso, tá? Mas não é o maior exemplo de quebra, ok? Mas ainda assim. Liberdade de expressão como foco no subjetivismo, né? Então você vai pintar a partir daquilo que você acha, a partir daquilo que você pensa, tá? Prestígio da imaginação. Então, esses pintores, né, eles imaginavam as coisas e pintavam dentro dos seus ateliês, tá? Então, vinha tudo da imaginação deles, do subjetivismo deles, né? E isso não acontecia na arte neoclássica, porque na arte neoclássica era uma coisa posada, né? Aquela odalisca foi posada, o Napoleão era uma coisa que ele posava para o pintor, né? Então não tinha muita coisa da imaginação, certo? A imaginação só acontecia ali quando falava sobre a mitologia e tudo mais, né? Só que a maioria das obras eram pintadas sendo olhadas, né? Posadas, certo? Aqui não, aqui vai vir tudo da imaginação no romantismo, ok? Valorização dos sentimentos, então eles queriam passar algum sentimento, né, a partir da obra. Enaltecimento da pátria também, tá? Várias obras vão tentar enaltecer a pátria, vocês conhecem várias, né? Exaltação da natureza, então às vezes eles só pintavam a natureza mesmo. Fascínio pela emoção e fantasia e presença de temas religiosos também. Então, vai e volta, né? Vocês podem ver. Enaltecimento das tradições populares, destaque para individualismo e egoísmo, né? Rebeldia e crítica, idealização da mulher, fuga da realidade e um tom bem pessimista, assim, tá? Aqui é uma obra, né? Então, do romantismo, tá? Aqui é o Navio Negreiro, é uma das obras-primas aí do Turner. E dá pra ver, né, que é um caos, é bem pessimista mesmo. E é muito diferente, gente, a técnica, né, dessa pintura para a pintura que a gente estava vendo agora há pouco, tá? Olha isso, a diferença, né? Olha isso como aqui fica claro, tem bem detalhes, né? E lá já não. Aqui já é bem diferente, né? Aqui é um caos mesmo. E a imaginação do artista, né? Sobre como seria o navio negreiro aí dentro no mar, né? E como que acontece isso. Enfim.
Aqui já é outra, né, que essa é bem conhecida, que é a Liberdade Guiando o Povo. Liberté guidando le peuple. Eu não sei falar francês, tá? E é uma pintura do Delacroix, né? E ela é bem conhecida, porque foi ali no final da Revolução, do fim da Revolução Francesa, 1830, né? Quando a gente teve a Revolução Francesa e a gente derrubou a monarquia, mas a monarquia ela volta e a gente tem de novo isso, né? E esse aqui entra bem no tema, né, de exaltação da pátria, por exemplo, tá? E a liberdade guiando o povo, aí a gente tem no momento aí no centro, né, a mulher bem iluminada e em volta dela algumas pessoas mortas e tudo mais. E é isso, tá, gente? Aqui, essa eu já passei para vocês também, que é a Barca de Medusa, né? Que é feita pelo Jericó, que é outro artista bem importante também do movimento romântico, tá? E aqui essa obra ela foi feita a partir de relatos, né? Então o artista ele usou de vários relatos do que aconteceu nessa barca de Medusa, porque ela realmente aconteceu, né? Só que ele retratou da forma que ele imaginou, a partir dos relatos e um pouco do que ele imaginou, tá? E dá pra ver essa coisa do sentimento dentro da obra, tá? As pessoas elas têm várias feições aí que dá pra ver o sentimento que elas estavam passando naquele momento, tá? Aqui a carroça de feno do Constable. Eu coloquei essa para vocês verem a questão da exaltação da natureza também, tá? E aqui a gente já consegue ver um pouco das pinceladas, né? O que difere um pouco do neoclássico também. Enfim, mas, né? Ainda é uma arte mais pro lado romântico, ok? E esses tons mais escuros e tudo mais. Agora o realismo, que também é uma corrente que acontecia em conjunto aí, né, com essas duas que eu acabei de passar, ok? Ele foi um movimento artístico, também literário, né, surgido aí nas últimas décadas do século XIX, especialmente na França, em reação ao romantismo. Tá vendo que um é reação do outro? Sempre, não estou satisfeito com esse movimento, vou criar outra coisa, né? Ele começou na França e depois se estendeu aí pela Europa e outros continentes, tá? Quais as características do realismo, né? Objetividade, rejeição de temas metafísicos como mitologia e religiosidade, representação da realidade crua, como as coisas são realmente, tá? Realidade imediatista e não imaginada, então é coisa do agora. Politização, então já é uma arte mais politizada, com o intuito de criticar a sociedade, denunciar as desigualdades, tá? E aqui a gente tem algumas obras e alguns artistas, né? E também várias obras são tipo, são temas do cotidiano também, são temas de tipo, muitas pessoas pensam, por que isso está sendo pintado, né? Então, mas era para realmente falar sobre isso, que não precisa você pintar uma pessoa importante para ser uma boa obra, tá? Aqui no caso, né, a gente tem essa pintura que chama Bonjour Monsieur Courbet, né? Que é o Courbet mesmo, que é um dos artistas aí do movimento realista, né? Falando com outras duas pessoas, certo? É uma cena do cotidiano, real, tá? Não é como uma idealização de algum fato histórico ou a idealização de um personagem histórico, né? Aqui a gente tem o enterro em Ornans, do Courbet também, né? Nossa, por que pintar um enterro? Certo? Como? Pra quê? Né? Qual que é a função disso? O realismo é um pouco mais sobre isso mesmo, de tipo, retratar o cotidiano e a realidade mesmo. Essa é a realidade de um enterro, certo? O Millet também, que retrata a vida aí no campo, por exemplo, das catadoras, né? O trabalho para mostrar essa realidade e tudo mais, certo? Lá no fundo, não sei se dá para ver para vocês, né? A gente tem uma fazenda e tal, e aí a gente tem elas trabalhando. Realidade.
Aqui o Millet também chama Ângelus. Tem várias histórias sobre essa obra. Estão falando que eles estão ali porque seria um lugar que eles enterraram alguma coisa. Enfim, eles estão num contexto ali, parece de rezando, né? Não sei. Não é um contexto religioso, mas de que eles estão ali fazendo uma prece para alguma coisa, talvez seja por comida também. Tem várias conspirações aí sobre essa obra. Aí sobre escultura, né? A gente tem um grande precursor, né, da escultura dentro do realismo, que seria o Rodin, né? E ele é bem conhecido por essa obra, O Pensador, tá? E aqui já é diferente, não é em mármore branco, né? Eles fazem no mármore mais preto, assim, certo? É um pouco diferente da arte neoclássica quando fala de escultura, porque aqui ele pintou um homem pensando, né? Lá a gente teria, num contexto mais mitológico, por exemplo, né? Para ser feito dentro de esculturas. Certo? Então, esses eram os movimentos, né? Dessa época que começaram aí a surgir. E em oposição a tudo isso, né? Se cria o impressionismo, tá? O impressionismo ele foi difícil de entrar dentro, né, do contexto de arte, porque ele não era nada acadêmico, né? Ele foge de tudo, né, que eu falei até agora. Foge de todas essas, né? Essas a gente ainda consegue ver uma técnica e tudo mais, e não que o impressionismo não tenha técnica, né? Mas eu falo a partir de um academicismo mesmo, tá? De uma arte mais engessada. O impressionismo vai fugir disso, tá? Ele surge aí também no final do século XIX e começa, né, nesse tempo aí, o contexto de Belle Époque, né? Em português, o nome do movimento é derivado da obra. E o que acontece nessa Belle Époque, né? Tá se transformando tudo, certo? As formas de comunicação, as formas de transporte. Então, fica muito mais fácil você se deslocar, tá? Principalmente dentro da Europa ali, que aí vai ter vários trens, né? Várias locomotivas e tudo mais. E por que impressionismo, né? Porque, gente, o nome do movimento é derivado de uma obra, né, que chama Impressão Nascer do Sol, do Monet, que vai ser o grande precursor desse movimento, tá? Vocês já viram a obra, eu acho, né? É essa obra, Impressão Nascer do Sol, que foi feita em 1872 pelo Monet, né? E o impressionismo, a gente consegue ver bem as pinceladas, né? E ele vai brincar muito com essa coisa de luz, sombra também, só que não nos modelos antigos que a gente viu, né? É uma coisa muito mais suave, né? Não tem aquele uso exagerado do preto, né? Que a gente viu nas outras obras, por exemplo. E aqui o céu, que antes devia ser azul, né? Que vem coordenado já para ser azul, não precisa mais ser azul, tá? E a gente tem outras características aí que a gente vai falar, tá? Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia, tá? A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesmo, tá? A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre. Isso é muito importante, tá, gente? Porque impressionismo também vem de impressão, né? A impressão que eu tenho de um certo momento que eu estou vendo, tá? Vários artistas vão pintar, por exemplo, o mesmo lugar em diferentes horas do dia, né? E para mostrar essa diferença de como, por exemplo, como que é de dia e como que é à noite. São o mesmo lugar, só que de formas diferentes, tá? Com vistas diferentes. A gente tem impressões diferentes, tá? As características. A pintura deve mostrar os pontos que os objetos adquirem ao refletir a luz do corpo num determinado momento, pois as cores da natureza mudam todo dia,
dependendo da incidência da luz do sol. Então, a luz do sol aqui vai ser muito importante, tá? Ou a ausência dela no momento noturno, que aí é substituído por luzes artificiais, no caso, né? É também com isso uma pintura instantânea. Então, antes, né, se a gente for para pensar no realismo, no neoclássico, o artista ele poderia levar dias, meses para pintar uma obra de arte, tá? Aqui não, no impressionismo você vai pegar a sua tela, vai ao ar livre e vai pintar no momento, tá? Do jeito que você está olhando, do jeito que você está vendo, a impressão que você está tendo, tá? Então é uma pintura instantânea, captação do momento, recorrendo exclusivamente à fotografia, tá? As figuras não devem ter contornos nítidos, então no neoclássico a gente podia ver que tinha o contorno, tá? Das coisas certinha, né? Aqui já não vai ter contorno, tá? Porque eles vão usar uma técnica de mancha, né? De cor, assim, né? As sombras devem ser luminosas e coloridas, diferente das sombras lá que a gente estava vendo, que são pretas, bem pesadas, tal como é a impressão visual que nos causa. O preto jamais é usado em uma obra impressionista plena. Então, gente, vocês nunca vão ver o preto dentro de uma obra impressionista, tá? Os contrastes de luz e sombras devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito utilizado pelos academicistas do passado. Essa orientação viria a dar mais tarde origem ao pontilhismo, tá? Eu vou falar do pós-impressionismo, né? E o pontilhismo ele está bem dentro desse pós-impressionismo, tá? Eu vou explicar o que é o pós-impressionismo também, porque é meio difícil de diferenciar, tá? As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de pigmentos, pelo contrário, devem ser puras e dissociadas do quadro. Então, é direto da paleta para o quadro, tá? Em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. Então, se você for misturar, você vai misturar direto no quadro. Você não vai fazer uma mistura ali antes, tá? Preferência pelos pintores em representar uma natureza morta a um objeto, tá? E valorização da decomposição das cores. Aí, essa aqui é uma das obras, né, mais importantes também, que é a ponte ali, a ponte japonesa do Monet, tá? A gente não consegue ver o preto muito nessa obra, né? Tem um pouquinho isso aqui. Olha como a pincelada ela é bem marcada, né? E não tem detalhes, certo? Isso aqui são flores pra gente, só que elas não estão bem detalhadas, né? Aqui, já aquele lá do Monet, né? Esse aqui é uma obra do Renoir, bem conhecida, né? Como Rosa e Azul. E, de novo, né? Aqui a gente tem as pinceladas bem marcadas, né? Tem o preto ali, né? Mas, enfim, o Renoir ele gostava bastante de pintar pessoas no seu cotidiano, em lugares, né? Abertos, assim, também, bastante. Aqui, ó, outra do Renoir, né? O Baile de Molo de la Galette. Então, tá no Museu d'Orsay, né? Em Paris. E aí é o que eu falei pra vocês, né? Ele gostava de pintar pessoas nesses lugares. E se a gente pegar, né, e dar um zoom, aquelas pessoas que estão lá atrás, elas não estão bem detalhadas, né? As da frente também não, tá? Então, era uma impressão que ele teve do momento e pintou ali. E, enfim, se fosse uma arte mais realista, por exemplo, as pessoas, elas iam estar bem mais realistas, tá, gente? Com mais detalhes ainda, certo? Aí a gente tem o Degas, né? O Degas, ele é conhecido por pintar bailarinas, principalmente, tá? Então, do momento também ali. Ele pinta várias bailarinas, ok? Assim, desculpa. E aí, no começo do movimento impressionista, a gente tem o Cézanne, tá? O Cézanne, ele começa no movimento impressionista, eu coloquei ele aí, né? Porque a gente vai falar bastante do Cézanne,
porque ele está presente em vários momentos da arte, né? Ele começa na pintura impressionista, só que ele não se encontra dentro dessa pintura. Aí ele vai para o movimento pós-impressionista, né? Só que aí, no movimento pós-impressionista, chega um momento que ele vai chegando, beirando o cubismo, tá? Na aula sobre cubismo, eu vou mostrar para vocês essa passagem dele, tá? Porque ele começa pintando o mesmo lugar sempre, né? A mesma paisagem. E ela vai mudando muito conforme o tempo que passa, tá? E aí ele chega a beirar o cubismo, até que ele é um dos grandes inspiradores do cubismo e da arte moderna, tá? É o pai da arte moderna. Então a gente vai falar um pouco mais de Cézanne. Mas ele começa no impressionismo com essa obra, tá? Que é A Casa do Enforcado, ok? E, enfim, mas ele fica pouquíssimo tempo na arte impressionismo. Aí o pós-impressionismo, gente, são... O que foi, né? Como que ele se diferencia dos impressionistas? É um pouco difícil, mas é as pessoas que não se encaixavam no impressionismo e foram fazer outros tipos de arte, tá? Então, eles valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Então, eles pintavam conforme o coração deles mandava ali, né? Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida que não buscava somente elementos técnicos, estudos de luz, né? Natural dos objetos e a reprodução da realidade como fizeram seus antecessores. Então, eles ainda saíam para pintar e tudo mais, só que não era dessa forma como os impressionistas faziam, tá? De tal modo ainda que tenham criado uma nova tendência. Muitos artistas do pós-impressionismo fizeram parte do impressionismo. Então, o Cézanne é um exemplo, tá? Pois o novo movimento pode ser considerado uma extensão ou um desenvolvimento, né, maior da escola impressionista. Em resumo, os artistas que compõem o pós-impressionismo buscavam novos estilos, determinados por novos conceitos e formas, mas ainda assim utilizavam intensamente elementos como a luz e a cor em suas obras, tá? Então, são outras técnicas, mas ainda assim utilizavam da luz e sombra, tá? Ela não foi homogênea, a gente tem vários tipos de movimento dentro do pós-impressionismo, tá? E da mesma forma, a arte produzida nesse período tem diversas características. Entretanto, podemos elencar algumas particularidades nas obras dos artistas que se encaixaram nessa vertente, né? O subjetivismo, liberdade cromática, então você poderia usar a cor que você queria, tá? Valorização da luz e textura, tem bastante textura nessas obras, tá? Bastante. Técnica pontilhista, então um dos movimentos dentro do pós-impressionismo é o pontilhismo, tá? Valorização dos temas do cotidiano, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva, tá? Aqui o Cézanne, ele tá aí os jogadores de cartas, né? Aí já não é tão impressionista, tá? Mas ele brinca bastante com perspectiva, ok? Enfim, e as cores também, tudo mais. Aí a gente tem o Gauguin, que tá vendo como que é diferente do impressionismo? Mas eles também não se encaixam não se encaixam no realismo, neoclássico e tudo mais. É uma coisa diferente. O uso das cores aqui, né, é totalmente diferente. Como que esse fundo amarelo, né? O que ele quer passar com isso, né? A pele muito diferente também, certo? Então, era uma coisa que não se encaixava tanto no impressionismo, mas também não se encaixava nas outras. Então, e tá vendo como que é diferente, né? As técnicas aqui e aqui. Então, os pós-impressionistas, eles são diferentes entre si, né? Aqui a gente tem a técnica do pontilhismo. O pontilhismo, por exemplo, né, demoravam-se mais de meses, anos para você terminar uma obra, né? Essa obra aí ela é bem grande, por exemplo, né, do Serrault, um dos grandes artistas pontilhistas, né? E é feita por pontinho, por isso que tem esse nome pontilhismo, tá? Se você chegar mais perto da obra, a gente pode ver que é pontinho por pontinho, e aí vai se construindo. E é uma arte bem construída, é uma arte bem desenvolvida no sentido de, tipo, ele se organizou muito antes, ele fez um desenho num papel menor, para depois passar para tela, é muito bem estudado, tá? Aí a gente tem o Van Gogh, que é um dos principais pós-impressionistas, tá? E o jeito que o Van Gogh começou, ele começou numa arte mais realista, assim, se a gente for para pensar, né? Mas não se encaixava muito também. E depois ele foi parar no pós-impressionismo,
Tá vendo que é uma coisa meio mágica, assim, tipo, não é como os impressionistas pintam, mas as pinceladas são bem marcadas, né? A gente consegue ver cada pincelada. Tipo assim, o céu, ele não é assim, né? Os, os impressionistas, por exemplo, eles pintavam como o céu realmente era, da cor, luz, sombra, mas esse céu, a gente nunca viu um céu assim, né? Era muito mais sobre como o Van Gogh via o mundo, tá? Era uma visão dele, subjetiva dele, tá? Mas ainda assim brincava com luz, sombra e tudo mais, só que era uma coisa mais marcada, tá vendo? Que isso não é real, né? Isso não é uma noite real, tá? Aí a gente tem o Lautrec também, o Toulouse-Lautrec, que ele pintava principalmente prostitutas, tá? E a maioria das obras dele vai ser sobre isso, vai ser em boates, né? Ele tinha uma vida bem boêmia também. Essa é uma das principais obras dele. Aqui ele deixa um buraco porque ele fala às vezes que era um lugar que ele ocupava, assim, na mente dele, né? Tudo mais. Então ele se baseava também bastante aí na, na técnica, numa técnica sem contorno, né? Tem um pouquinho de contorno, mas não é bem detalhado, né? Então é uma coisa que não se encaixa nem no impressionismo, nem nas artes, nas outras que a gente viu também, tá? Enfim, e tá vendo como que um é diferente do outro dentro do pós-impressionismo mesmo? São bem diferentes. Era isso, tá, gente? Depois eu vou continuar, vou falar. Depois do impressionismo, né? A gente vem o expressionismo, que é bem legal também, que tem várias correntes dentro do próprio expressionismo. Depois do expressionismo vem o cubismo. O cubismo é muito interessante também, certo? Tem bastante coisa para falar. Depois vem o dadaísmo, o futurismo, abstracionismo. Ainda tem várias coisas pra gente conversar, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso.